né, vamos abrir com o professor Carlos Alberto Bocuí. E é isso, tá? Já tem vai apresentar? Vai? Sim, sim, tá bom. Bom dia, eu fico muito feliz de participar desse evento, pela importância que tem esse centro de estudos, não é? E por encontrar aqui várias pessoas que eu já, ao longo do tempo de militância, fizeram parte de muitas iniciativas das quais eu tive a felicidade de participar e onde eu pude aprender muito sobre a vinculação da área ambiental, que é a minha área específica, ecologia, e a área de saúde pública. E essa ligação, ela e está se tornando cada vez mais visível, cada vez mais complexa do ponto de vista de impactos ambientais. Então, eu vou fazer uma fala que demonstra, principalmente, os desafios que nós temos hoje, né, em relação a esse cenário atual, dentro do que é antropoceno, mas que não se considera como um termo ainda firmado do ponto de vista geológico, mas sim do ponto de vista civilizatório, né? Então, meu foco vai ser políticas públicas para ambiente e saúde na área da incerteza, na era da incerteza radical, que é o momento que nós... o Washington Post, quando ele era um jornal independente, porque hoje não é mais, ele afirmou no editorial que esse não é o novo normal, mas sim o caminho do desconhecido. Esse caminho do desconhecido, ele se caracteriza pelo contexto atual, principalmente referente à perda de referenciais que nós tínhamos para identificar referências que permitissem projetar o futuro. Os meteorologistas, há mais ou menos 10 anos atrás, disseram publicamente: rasguem a série histórica, porque a série histórica, do ponto de vista do clima, ela não permite mais uma projeção para o futuro. Então, nós entramos numa perspectiva que é de incerteza. E essa incerteza, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista climático, dos impactos ambientais, ela envolve uma perspectiva não só de incerteza com relação ao futuro, mas também, mais do que isso, de uma incerteza radical. Porque quando você não tem uma série histórica que permita vislumbrar o futuro, desenhar cenários, saber para onde vamos e para que cenário nós devemos estar preparados, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de impacto, seja do ponto de vista de saúde pública, isso se torna um desafio em termos de políticas públicas. Para isso, nós precisamos de uma governança que saiba lidar com a incerteza radical. E qual é esse tipo de governança? Não é? Essa governança do desconhecido, da máxima precaução para que a gente possa ter capacidade, preparo para enfrentar cenários para 2040, 2050, 2060 e por aí vai. A apresentação que eu vou fazer, ela tem fundamentos de ecologia, principalmente do Centro de Resiliência de Estocolmo, da Universidade de Exeter, da Earth Commission, Comunidade Europeia. Ela também se baseia nos dados da Berkeley Earth, que são os dados mais atuais sobre aquecimento planetário, da NASA e do IPCC. Além de opiniões independentes, editoriais, do Le Monde, New York Times e Washington Post. Quando nós, ao longo da história da humanidade, nós imaginávamos desafios a serem superados pela civilização, as coisas eram muito simples. Malthus colocava que você tinha a produção de alimento e uma população crescente e que a humanidade deveria se preparar para fornecer alimentos para um crescimento exponencial da população. Então, esse era o desafio ecológico, né,
3 séculos atrás. Hoje, nós passamos por uma situação completamente diferente pela complexidade, porque nós entramos num processo onde o crescimento das atividades humanas chegou a um ponto que provoca impactos globais de forma sinérgica, cumulativa, e esses impactos, eles são tão intensos que eles provocam a alteração dos limites aceitáveis do planeta, ou seja, a gente supera a capacidade de carga do planeta. A ecologia diz que a forma mais correta de encarar isso é o extrapolamento dos limites das alterações aceitáveis, né? Entendendo-se que você tem uma capacidade natural de absorção de impactos, mas que nós estamos muito além disso, né? E nós temos, no modelo atual, o que é chamado também, não só de antropoceno, mas de capitaloceno, em função da dinâmica econômica global e de um sistema que ele não é apenas voltado à sobrevivência ou ao conforto, ao índice de desenvolvimento humano, mas ele é voltado ao PIB. O PIB, que é um indicador que não retrata a qualidade ambiental, mas ele retrata, na verdade, se a gente for olhar de forma concreta, porque ocorre, por exemplo, no Brasil, o PIB está na mão do agronegócio, da mineração, né? Então nós temos aí uma situação de luxo, extravagância, onde se concentram essa riqueza na mão de pouquíssimas pessoas e você tem uma grande distorção com relação à distribuição de renda. Uma outra questão desse impacto global que extrapola os limites do planeta, o principal hoje a ser combatido é o lobby, o grande lobby dos combustíveis fósseis, que vem negando ao longo da história que eles são responsáveis pelo aquecimento global. Então você tem, desde a década de 70, lobbies funcionando para desacreditar que o planeta está aquecendo em função do acúmulo de gases de efeito estufa. E isso se faz comprando pesquisas científicas, se faz comprando editoriais de jornais, se faz influenciando de governos, porque nós estamos falando aqui apenas de lobbies de empresas de energia, mas nós estamos falando de petroestados. Nós estamos falando dos últimos estados que sediaram as conferências climáticas, como o Egito, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão, que são petroestados, né? E o nosso temor hoje é que o Brasil caminhe nessa direção de petroestados a partir do momento que o Brasil se associa ao PEP como observador, mas já dá um passo no sentido de ampliar a produção de petróleo. E um dos pontos mais perceptíveis hoje, que tem provocado grande discussão, é a questão da extração da foz do rio Amazonas, né? Então, esse modelo predatório, nós temos uma perfeita consonância com o mito de Midas, né, da concentração, aquilo que se toca vira ouro, as commodities. Então, esse modelo predatório da economia, ele interfere toda a área de políticas públicas, ele interfere o controle do desmatamento, a intensificação das emissões de gases de efeito estufa, ele interfere na falta de inovação tecnológica para a sustentabilidade, na medida em que no Brasil hoje você tem 65% do investimento federal voltado a fósseis, apenas 35% voltado à alternativa de energia limpa. Nós temos perda de aporte científico para políticas públicas voltadas à sustentabilidade, falta de governança com participação social. A participação social não interessa quando a posição é mais crítica, então se tende a ter uma perda de qualidade e perda de capacidade de controle social quando existe uma influência mais forte desses setores econômicos.
e acaba existindo uma economia voltada a financiamentos mais predatórios. Se nós temos uma incerteza na questão climática, nós temos uma incerteza ainda maior hoje na questão geopolítica. A geopolítica global, ela passou por um processo de transformação tão forte que você tem o que a gente chama de backlash, retrocesso, onde as conquistas sociais, os acordos internacionais voltados à sustentabilidade, eles sofrem um processo de refluxo. Então, a gente tem nessa questão uma perda do multilateralismo colaborativo, uma perda do acordo entre as nações, que já foi muito próspero há 10 anos atrás, quando se chegou à Conferência de Paris em 2015, nós tínhamos uma absoluta consonância de 196 países para chegarem ao Acordo de Paris e, através de uma decisão multilateral, chegarem a um acordo comum, né? Que foi um grande acordo feito com absoluta consonância na posição da ciência e na posição dos governos naquela ocasião. Muita coisa mudou de lá para cá. Então, você tem um aumento do individualismo dos países, isso leva a retrocesso nas normativas ambientais, ameaças à paz e perda de estabilidade. Hoje, nós temos 120 conflitos armados ocorrendo no mundo, segundo o Instituto de Genebra, e isso leva à perda da paz, leva à perda de foco. Quando os países vão para a mesa de negociação climática, eles vão preocupados com a geopolítica, com a sua estabilidade energética, com a sua capacidade armamentista. Então, nós temos hoje um aumento da área de armamentos no mundo, caminhando aí para 2 trilhões e meio, de 2 trilhões e meio a 3 trilhões de dólares em armamento previstos para agora, para 2025. A retomada desses processos armamentistas, ela tira o foco dos problemas essenciais. Qual é o problema essencial hoje do ponto de vista humanitário? Nós temos os problemas de sempre que tivemos, de diferenças de países com dificuldades econômicas, populações submetidas à injustiça ambiental, né? Um tema que deve ser caro para todos nós, mas, por outro lado, você tem, devido à insegurança que se coloca na mesa de negociação, você tem uma perda de foco nessas questões essenciais, que são extremamente graves, como eu vou demonstrar aqui, de acordo com os últimos estudos. Então, a perda do conceito ético sobre justiça ambiental está ocorrendo fortemente nos Estados Unidos. O governo federal americano eliminou a palavra justiça ambiental de dentro dos organismos de governo e, quando você tem populações vulneráveis, e a legislação não dá conta da proteção dessas comunidades vulneráveis, o conceito de ética e de justiça ambiental, ele permite trabalhar políticas públicas que supram essas lacunas. E, na verdade, a legislação ela não consegue nos dar cobertura para essa vulnerabilidade, mas um foco ético voltado a uma percepção do conjunto no estabelecimento de políticas permite que a gente chegue a algum resultado na formulação de planos e ações do governo. Felizmente, o governo americano ele não é o governo federal americano. Os Estados Unidos têm uma tendência de independência federativa que permite uma independência dos estados mais progressistas, como Califórnia e os países da Nova Inglaterra, os estados da Nova Inglaterra, são os países do norte que têm mais independência e são mais progressistas do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da sustentabilidade. Então, tudo isso leva a humanidade a uma perda de protagonismo climático. E o problema
é que essa perda ela ocorre no momento que é vital para reverter um processo que já está provocando danos e pode provocar danos muito mais sérios no futuro. E eu vou falar sobre isso agora, que são os cenários, né? O que é que a gente espera dentro desse contexto de incerteza política? O primeiro ponto que nós temos que entender são as prioridades globais em termos dos limites planetários. Nós temos aí 9 limites planetários, que são os rompimentos que vêm se dando na capacidade de suporte do planeta, desde lançamentos de elementos químicos, a agressão à biosfera, o inadequado uso do solo, a perda de água potável, os fluxos biogeoquímicos, a acidificação dos oceanos. Mas desses, o principal, o mais preocupante é a mudança climática, né? A mudança climática que não é uma coisa só, ela acaba interferindo em todos esses sistemas. E aí nós chegamos a um ponto, quando nós estamos hoje com um grau 1,55 no ano de 2024 de aumento da temperatura desde o período pré-industrial, nós temos um desafio que é, além do rompimento da capacidade de suporte dos ecossistemas, é que nós possamos chegar a pontos de não retorno. O principal deles, o que está aí nesse pontinho vermelho com a bolinha no meio, vocês podem ver que ele está ali o derretimento das áreas polares, né? Um dos principais problemas nesse sentido é que debaixo da calota polar, do Ártico, você tem o permafrost, que é a deposição de elementos orgânicos do passado que, uma vez derretido o gelo, eles acabam indo para a atmosfera como metano. E o gás metano, ele é 20 ou 30 vezes mais agressivo como gás de efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono. Então nós estamos com uma bomba relógio no Ártico. Os russos falaram muito isso desde 1990, o Gorbachev insistiu muito com isso nas Nações Unidas, mas existe uma tendência sobre no reconhecimento do conhecimento da ciência a partir da Rússia, e o Ocidente sempre resistiu muito e teve preconceito com relação a esses cientistas. Hoje é diferente, porque os russos estão nas universidades americanas, estão nas universidades europeias. Então, esse conhecimento que era detido, em sua maioria, pelos russos, acabou permeando o lado da ciência ocidental. Então, o permafrost, que é esse risco de derretimento das calotas, ele entrou na perspectiva, na lógica da ecologia planetária. Além disso, se nós aquecemos o planeta acima de 2 graus, nós temos uma alteração das correntes oceânicas, principalmente do Atlântico, fazendo com que se desequilibre o transporte de temperaturas adequadas durante o inverno para a Europa e durante o verão também. Então, a perda de correntes oceânicas levaria a um desequilíbrio climático muito sério. Então, o temor que se coloca hoje pelo Centro de Resiliência de Estocolmo é que esses ecossistemas, uma vez que você tenha um acréscimo de temperatura próximo de 2 graus, eles funcionem como um efeito cascata, onde a devastação da Amazônia e a transformação da Amazônia em cerrado possa levar à alteração da corrente oceânica, à perda de regularidade climática na região equatorial e, consequentemente, disparar a bomba de metano do Ártico. Ou seja, você tem um efeito cascata, onde o rompimento do limite de um determinado ecossistema provoca a quebra de outro ecossistema, como se fosse um efeito dominó, né?
Então, isso vem sendo estudado e a perspectiva desse desequilíbrio, ela vai aí entre 2 e 4 graus. É o que se prevê hoje nesse sentido. Para o Brasil e para o mundo, para 2040, se espera um aquecimento muito maior, né? No Brasil, a gente, não só no Brasil, mas no planeta, mais chuvas no sul e mais aquecimento no norte. O Brasil ele tende a ficar muito seco no norte, no nordeste, no centro-oeste, e a gente deve aquecer, aliás, deve chover muito no sul do país, como nós vimos no Rio Grande do Sul recentemente. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul é decorrente de um mecanismo conhecido como célula de Hadley, que a umidade do Equador ela é levada para a atmosfera, ela é transportada pelos ventos alísios para os trópicos, seja de Capricórnio, seja de Câncer, e esse circuito ele provoca um aquecimento e um resfriamento de acordo com a qualidade do ecossistema central. Se é deserto, você vai ter um efeito de calor para as bordas. Se é Amazônia, você vai ter um efeito de transposição de umidade para as bordas. E esse efeito na América do Sul, e a importância da Amazônia é basicamente isso, é a transposição pelos rios voadores, é a célula de Hadley funcionando que pega a umidade da Amazônia e leva para o sul. Isso faz com que a gente tenha desequilíbrios, como ocorreu no Rio Grande do Sul, onde houve uma área de baixa pressão no centro do continente e, consequentemente, uma canalização da umidade pelos Andes vindo para o Rio Grande do Sul sem possibilidade de expansão. Então, a chuva se concentra e ela leva a uma impossibilidade de abertura para o norte, aí não entra para Santa Catarina, fica concentrada no Rio Grande do Sul. Pelo que tudo indica, esse é um fator que nós vamos ver repetido e agravado ao longo do tempo. Quando a gente desenha o cenário futuro e nós falamos, olha, nós temos que estar preparados para 1,5 graus, ou vamos manter a temperatura global em 1,5 graus, dois estudos recentes que aconteceram agora no primeiro semestre, fevereiro, eles indicam que quando uma temperatura ela se mantém por um ano inteiro em 1,55 graus, como aconteceu em 2024, a tendência é que esse background ele se repita pelos próximos 20 anos. Quer dizer, a gente chegou numa estandardização da temperatura que ela deve se manter e, como nós estamos lançando gases de efeito estufa, e nós estamos aquecendo o planeta constantemente, não existe plano para a diminuição de lançamento de gases, existem metas, mas não existe plano das empresas nem de governos dessa diminuição agora, nós vamos ter um acréscimo para os próximos anos. Então, alguns países estão pensando numa outra realidade que não 1,5 graus de adaptação. Estão pensando em efeitos com base em 3 a 4 graus, como é o caso dos franceses que estão trabalhando esses cenários, né? Então é muito importante que a gente entenda que 1,5 graus já era. 1,5 graus é o que pedagogicamente se estabeleceu no Acordo de Paris. Eu tive a felicidade de fazer parte da delegação brasileira naquela ocasião. Todo o discurso era 2 graus, mas houve uma pressão para que pedagogicamente se colocasse 1,5 graus, para que os países se esforçassem mais para manter 1,5 graus, mas que isso era muito difícil. E porque 1,5 graus também era um limite de segurança que era considerado aceitável. 2 graus já representaria um impacto muito forte para todo o planeta. Então, o meu desafio aqui foi que a minha fala provocasse sementes. A Ana Maria, grande amiga, né? A Ana, sinto muita falta dela aqui hoje,
ela falou, olha, o importante é que a gente lance sementes nessa discussão para que as pessoas possam refletir sobre o futuro e pensar os destinos, né, da saúde pública nesse enfrentamento desses cenários. Então, a gente tem que pensar em adaptação, né? Retroagir vai ser muito difícil. 1 tonelada de carbono na atmosfera, 100 anos, no mínimo, de 100 a 1000. 1 tonelada de metano, 20 anos, de 12 a 20 anos. Então, a gente não tem uma perspectiva de retroagir nesse cenário. A perspectiva é só de piora. Então, nós temos que estar preparados para essa realidade futura. As Nações Unidas têm insistido que a melhor forma de lidar com isso é o alerta precoce. O alerta precoce é você dotar o sistema meteorológico da capacidade de dizer o que vai acontecer. Por outro lado, você tem uma comunidade preparada para ter a resposta a um evento extremo. Uma comunidade consciente, treinada, que saiba o que fazer diante do episódio de calor, saiba o que fazer diante de eventos extremos como chuvas, deslizamentos, etc. A comunicação é fundamental. O James Hansen, que é o pai das mudanças climáticas da NASA, ele dizia que o governo americano, enquanto ele dizia que o perigo era iminente, é a caveirinha, né, do perigo, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos apresentava um smiling face, né, uma carinha feliz, completamente dissociado da realidade. Então, eu estou vendo o Alexandre aqui com a caveira, é mais ou menos isso, né, Alexandre? O risco é esse, né? O risco é real. Então, o que a gente tem que fazer é dizer a verdade, né? A gente tem que professar a verdade para a sociedade para que as políticas públicas elas sejam feitas de acordo com o cenário que pode acontecer, às vezes até com o pior cenário. A cidade de Paris ela está liderando o exemplo de adaptação. Eles estão fazendo um estudo geomorfológico da cidade que permite indicar as vulnerabilidades, se tem idosos, se tem creche, qual é o tipo de população, qual é a capacidade de abastecimento de uma população idosa. Porque o que ficou comprovado na Europa, nos últimos verões muito quentes, é que o atendimento à comunidade, ele não era só médico, mas você tinha que ter assistência social para que ela provesse água e alimentos para os idosos, porque eles não podiam sair de casa devido ao calor extremo. Então, você muda o perfil do atendimento à sociedade num período de onda de calor extremo. Você tem que ter um mapa para saber onde está a vulnerabilidade na cidade e tem que estar preparado para isso, né? Então, para esse processo, claro, você tem que mudar sistema construtivo, telhados, né? Telhado de zinco, que a gente vê tanto no Rio de Janeiro, é um problema. As habitações vão virar um forno, né? Na verdade, é uma situação insustentável. Tem que trabalhar uma expectativa de melhora do material construtivo. Paris está trabalhando com a perspectiva de canalização de água do Sena para as residências. Antes, a preocupação europeia era como aquecer, né, um país frio, num continente frio, e agora uma preocupação de refrigerar as habitações, né? Bom, eu não vou me atrever aqui a falar sobre efeitos do calor extremo, vocês são da área de medicina, muitos de vocês, e sabem perfeitamente os efeitos do calor e como isso leva ao colapso do organismo humano acima de 36 graus, com muita umidade. Você tem aí elementos que são extremamente graves do ponto de vista de impacto para a saúde, principalmente para crianças e idosos, né? Também com relação a vetores, que é o aumento das doenças tropicais, dengue, enfim, outros elementos que possam ser decorrentes de inundações e acúmulo de água. Uma das questões que o Brasil não está preparado é para a migração interna, né? O Nordeste brasileiro, a Caatinga, ela está desertificando. Ela está desertizando, que quando desertifica, você passa para um ecossistema desértico. Não é o nosso caso. Nós estamos desertizando, nós estamos destruindo a Caatinga para virar um deserto. Então, essa possibilidade vai levar
há uma quebra, isso com muita certeza, de segurança alimentar. Segurança alimentar e segurança hídrica, principalmente pensando aí no horizonte de 2,5 graus, 3 até 4 graus, não sei até quando, vai depender da dinâmica de controle, mas a verdade é que se isso acontecer, nós vamos ter uma alteração dramática de condições de vida na região do Nordeste brasileiro e também na região até da Amazônia. Nós vimos isso o ano passado, né? Um outro ponto que eu gostaria de colocar é sobre a ecoansiedade. Isso tudo repercute na saúde pública, no bem-estar das pessoas. Os jovens recebem um bombardeio de informações reais. Isso está acontecendo. E a solastalgia, que é a base da ecoansiedade, do conceito, ela é a perda de futuro, né? A sensação de perda de futuro, de segurança. E aí você tem efeitos de perda de qualidade de vida. Você tem alterações de comportamento da sociedade que são diversos, né? Desde pensamentos recorrentes, sentimentos, comportamento e também os impactos da ecoansiedade no próprio organismo, né? Eu e um grupo de pessoas, nós estamos tentando provocar o pessoal da Organização Mundial da Saúde para que eles criem um mecanismo cobrando os países membros para que os países membros façam orientações nacionais para trabalhar com a ecoansiedade. Nos Estados Unidos, hoje, a Sociedade Psiquiátrica Americana já considera a ansiedade, passando para a ecoansiedade, como um caso de saúde pública. A Sociedade Psiquiátrica já soltou 2 boletins nesse sentido, e talvez pelo nível de informação que se tem, esse fator ele está muito mais claro da juventude norte-americana, né? Eu já estou concluindo, não sei se Não, já deu. pode ficar à vontade, ainda tem tempo. Bom, a resposta à emergência climática, então, de todos nós, né? Governança ambiental em todos os níveis, legislação adequada, a gente tem que ter boa normativa para enfrentar isso, né? A gente tem que ter ciência para fazer o diagnóstico disso, para acompanhar esse processo, para desenhar cenários, né? Para apontar soluções. A gente tem que ter transparência e participação social, porque políticas públicas sem transparência e sem participação social, elas simplesmente não acontecem, não se mantêm, né? E o que se espera é que a gente consiga manter esse tratado de mudanças climáticas através de multilateralismo colaborativo, mudança da economia, desse modelo predatório para uma economia verde, para conceito de capital natural, índice de desenvolvimento humano, implementação dos ODS, e para o setor produtivo, que eles chamam de ESG, que é Environmental, Social and Governance, que é ainda precário, ele não retrata uma transformação do setor econômico, mas é importante porque traça diretrizes para a transformação em direção à sustentabilidade. Muito cuidado com o mercado de carbono para que ele não seja só uma desculpa para você continuar a poluir comprando indulgências de mercado, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem muito cuidado hoje. Bom, o que se espera é que o Brasil, principalmente nós, de acordo com as nossas necessidades, com a vulnerabilidade brasileira, a gente esteja preparado para esses cenários, né? Então, eu queria me colocar à disposição para que fosse necessário, agradecendo mais uma vez e parabenizando o SEST, né, pelos 40 anos, que é um trabalho extraordinário de vocês no sentido de construir política pública de saúde coletiva para o trabalhador. Isso é extremamente importante para um país como o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Trouxe questões muito importantes para balizar o debate de daqui a pouco.